O desembargador do Tribunal Regional Federal de Minas Gerais, Gregory Moreira de Moura, falou à nossa equipe de reportagem sobre as manifestações na Praça dos Três Poderes em Brasília. Muito bem, hoje estamos recebendo o Dr. Gregory Moura, desembargador, fala conosco direto de Belo Horizonte, capital mineira. Dr. Gregory, desembargador, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal da TV Noroeste. Eu que agradeço o convite, Roberto, e parabenizo aí a TV Noroeste por ser esse canal tão importante na nossa região, divulgando notícias aí de todo o Brasil. Dr. Gregory, como o senhor acompanhou essas imagens, esse fato, esses ocorridos em Brasília na tarde de ontem? O Brasil e o mundo acompanhou através das lives, ao vivo, pelas redes sociais, pelas redes da grande mídia, das televisões, lançando as imagens a todo tempo, imagens tristes, estarrecedoras do que aconteceu, dos ataques ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional, em especial a sede do Supremo Tribunal Federal ontem. Foi uma catástrofe. Como o senhor viu isso, doutor? Na realidade, Roberto, com muita tristeza que a gente acompanhou as imagens, né, a conduta dessas pessoas, que são condutas criminosas. É importante a gente mencionar isso, são vândalos criminosos que destruíram o patrimônio público e tiveram uma intenção de destruir a nossa democracia. Então é com muita tristeza que a gente vê isso no Brasil. Há tantos anos que a gente não tinha um fato histórico triste que mancha a nossa história do nosso país, né, por pessoas que devem ser punidas com rigor. Nesse momento, a Polícia Federal vai indiciar cerca de 1.000 pessoas, 1.000 manifestantes, que serão levados agora à tarde para a Papuda, presídio penitenciária de Brasília. A gente sabe que mais de 3.000 pessoas estavam nesse movimento ontem em Brasília. Nem todas as pessoas são extremistas, são golpistas, né? Muitas pessoas são convidadas, vão entrar no ônibus, vão para Brasília fazer uma manifestação, chega lá, né, uma linha de frente, extremistas iniciam aquele ataque, aquele avanço, aquela destruição, e muita gente vai atrás na sequência e vão pagar pela força da lei, você não acha? Na realidade, esses crimes que a gente chama de crimes multitudinários, né, praticados por multidões, e esses casos de efeito manada, né, que é o efeito que você já mencionou e que vai contaminando as pessoas, a gente tem vivido isso no Brasil. Eu já escrevi sobre isso há muito tempo. As pessoas, elas perderam a noção do que é certo e o que é errado, né? A gente tem divulgações de desinformação diuturnamente, 24 horas, sem compromisso com a fonte, sem compromisso com a realidade, e essas falsas notícias vão encadeando, muitas vezes, inflando sentimentos que são, vamos dizer assim, camuflados, né, em palavras bonitas como patriotismo e outros, e na realidade escondem verdadeiros criminosos. Os atos de Brasília têm que ser identificados, as pessoas têm que ser identificadas e têm que ser punidas de acordo com a legislação. Mas é importante lembrar, Roberto, até nessa questão da desinformação, a imprensa politizada e muitas vezes política usam termos que, no leigo, são termos reais, mas para a legislação não. Então esse caso não é um caso de terrorismo, né? Pela lei nossa não é terrorismo, mas ele pode gerar outros crimes contra o sistema democrático, como os artigos 359 e seguintes do Código Penal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que diz que as penas para os indiciados aí pode chegar a 12 até 15 anos de prisão. Se isso acontecer, são penas severas, hein? Na realidade, Roberto, podem chegar. A abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, a pena varia de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. E o golpe de Estado, né, varia de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Mas vale dizer que tem um número de crimes ali que podem acontecer se identificadas as pessoas, né? Por exemplo, o dano qualificado, que é um dano contra o patrimônio público, lá a pena é de 6 meses a 3 anos. E nós temos também a questão dos danos a bens protegidos por lei, que está lá na Lei 9.605, que também varia de 1 a 3 anos. Então, muitas pessoas podem ter crimes somados, ali tem um concurso de crimes. Muitas pessoas que destruíram obras de arte,
que praticaram danos ao patrimônio, além desses crimes chamados crimes contra as instituições democráticas. Doutor Gregory Moura, e com relação aos financiadores desses acampamentos, desses manifestantes, eles vão responder também se identificados, o senhor acredita? Sim, claro. A gente tem além de existirem crimes que podem gerar o financiador ser responsabilizado por isso em crimes específicos, a gente ainda tem a questão do que a gente chama no direito de autor intelectual, né, ou do próprio financiador. Muitas vezes a conduta desses indivíduos é muito mais grave do que aqueles que executam, né? Então, todos que participam do crime de alguma forma, eles podem ser responsabilizados, logicamente, na medida da sua culpabilidade. O ministro Alexandre de Moraes pediu para acabar com os acampamentos no Distrito Federal. Aí em Belo Horizonte, onde o senhor atua como desembargador, existe também o acampamento desses manifestantes bolsonaristas, não é isso? Em frente ao quartel do Exército? Existe sim, em frente à Avenida Raja Gabá. Hoje, para evitar, eu não passei lá especificamente, mas até a semana passada eles estavam lá, tivemos uma autorização judicial aqui para retirá-los, e até a última notícia que eu tive é que eles estavam sendo removidos pelas autoridades públicas nesse final de semana. Hoje, infelizmente, eu não passei lá, eu não sei como está a situação no momento, mas até então, hoje de manhã, a notícia que eu tive era que estavam sendo removidos. Várias medidas impactantes, a intervenção do governo do GDF pelo governo federal. É um fato assim também de assustar, num momento assim ao extremo, não é isso, doutor? Nós ficamos muito preocupados quando chegamos a esse tipo de situação, porque é uma situação de excepcionalidade constitucional, né? Nós temos aí a ideia de harmonia do ente federativo, e a República ela é formada por entes autônomos e que são interdependentes, mas devem ser harmônicos, né, a convivência entre os entes federativos. Então, a intervenção federal ela é uma exceção que é decretada pela União, né, na forma da Constituição, nos estados ou no Distrito Federal, quando existe uma das hipóteses lá previstas no artigo 34 da Constituição. Então, quando há esse desequilíbrio, essa desarmonia entre os poderes da República, a gente tem essa exceção de aplicar uma intervenção federal, que, regra geral, não acontece em casos para repelir invasão estrangeira ou para garantir livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação, para manter a ordem pública, para reorganizar a ordem pública, enfim, para assegurar a aplicação dos princípios constitucionais. Como o senhor ouviu a frase do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Araraquara, ontem, onde ele estava, quando ele assinou o decreto da intervenção federal em Brasília, quando ele disse que os culpados deverão serem punidos exemplarmente. Na realidade, o direito penal ele tem essa função, né, de gerar na população a confiança nas instituições. Esse caso é um caso muito paradigmático porque, como ele é uma ofensa às instituições públicas democráticas, os três poderes da nossa República, ele tem que ser apurado, é lógico que dentro dos limites da lei, e essas pessoas devem ser punidas, até para demonstrar que as instituições públicas do Brasil devem ser respeitadas. Isso é uma afronta muito grave, Roberto. E quando eu vejo algumas pessoas, inclusive instruídas, né, que estudaram, defender atos como esse, eu fico estarrecido e me dá um desânimo, porque há uma confusão entre posições políticas e criminalidade. A gente tem que ter respeito e tolerância, e a democracia é feita disso, dos desacordos razoáveis. Então, quando eu vejo pessoas defender esse tipo de ato, me entristece bastante, porque isso não é democracia, isso é vandalismo, isso é criminalidade que deve ser combatida. Você não acha que esse ataque, em especial à sede do Supremo Tribunal Federal em Brasília, foi um desacato, um afronto e uma falta de respeito e consideração com a justiça brasileira? Com certeza. A justiça brasileira tem sofrido ataques diuturnos nos últimos tempos, porque o Supremo Tribunal Federal ele tem uma função que é a função de aplicação da lei e da Constituição. E muitas vezes essa posição jurídica ela é contra a posição majoritária da população. Nem sempre a lei vai agradar a todos. Então, quando se cria essa... E outra coisa, Roberto, é importante, eu escrevi isso no artigo que saiu
há poucos dias atrás no Hoje em Dia. A gente não pode confundir as pessoas com a instituição, né? Até porque o funcionário público, o servidor público, ele não deve se confundir com a instituição. Existe um princípio que a gente chama de impessoalidade que deve ser aplicado. A partir do momento que eu começo a usar as instituições para atender interesses pessoais, isso passa a ser errado. Mas em relação ao ataque propriamente dito, isso é uma consequência de diuturnamente essa confusão que se faz entre as pessoas e as instituições. O Supremo Tribunal Federal é a garantia de que o país está e sempre será de acordo com a justiça e com a democracia, porque ele é o verdadeiro guardião da Constituição. Se a gente destruir o Supremo Tribunal Federal, a gente está destruindo o nosso alicerce de garantia da ordem e da paz pública. Quero agradecer ao doutor Gregory Moura, desembargador aqui no estado de Minas Gerais, que gentilmente nos atendeu para a gente abordar esse tema tão atual e tão triste que acontece no país nesse momento. Muito obrigado, doutor Gregory Moura. Eu que agradeço e convoco a população de todo o Noroeste e a todos nós que repensemos e refletimos sobre a questão de fazer justiça com as próprias mãos. O Brasil é um país reconhecido internacionalmente por ser um país ordeiro, por ser um país que tem pessoas boas, trabalhadoras, e isso que foi feito não é política, isso que foi feito não é defender o lado A ou o lado B. O que foi feito foi um ato muito grave contra as instituições públicas e um ato muito grave, criminoso, que deve ser apurado, e eu peço às pessoas que não defendam esse tipo de ato público, porque isso aí é crime. Estamos sendo coniventes com criminosos. Muito obrigado. Eu que agradeço.